Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São João capítulo 1, do verso 11 ao 13. Programa da Fé. De volta à palavra original. Saúdo a todos com a paz bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, é um grande privilégio ser um filho de Deus, mais do que as pessoas imaginam. Eu vou falar de algumas vantagens de ser um filho de Deus. No livro dos Salmos, Salmo 90, versículo 10, está escrito: a vida de um homem é de 70 anos, mas se alguns pela sua robustez chega aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, e o tempo passa rapidamente e nós voamos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que ao homem está ordenado a morrer uma vez. Depois disso, vem o juízo. Agora aqui começa a vantagem do homem de Deus, do Filho de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu creio que São Paulo estava falando àqueles irmãos porque provavelmente havia partido alguém. E São Paulo estava consolando-os com a palavra. E ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejam, o Filho de Deus, ele morre como aqueles que não são filhos de Deus. No entanto, a vantagem dele é que, na vinda do Senhor Jesus, ele ressuscitará. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora, existe a primeira morte e também a segunda morte. O que é a primeira morte? É esta que nós acabamos de falar, que tanto aquele que não é filho passará por ela, e quem é filho pode passar ou não passar por ela. Agora, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 e 6, está escrito assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Os outros mortos, eles ressuscitarão ao passar de 1000 anos. E aí virá a segunda morte. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esta é uma vantagem
do Filho de Deus, porque ele pode morrer nesta carne, mas ao ressuscitar dos mortos, caso ele morra, ou ser transformado na vinda de Cristo, ele jamais morrerá. Ele tem vida eterna. Este é o forte do Evangelho. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, ouvintes, ser filho de Deus é tão maravilhoso que você pode pensar em qualquer cargo, em qualquer posição social. Você pode pertencer ao grupo dos milionários, bilionários. Mesmo assim, o Filho de Deus está numa posição mais alta. Ele está acima de qualquer posição e somente abaixo de Deus, mas acima de todos. Por exemplo, está escrito em Apocalipse 19, versículo 16, que Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é chamado na Bíblia de sumo sacerdote. Aos Hebreus 4, versículo 14. Porque temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Agora, em relação a nós, se ele é Rei dos Reis, se ele é sumo sacerdote, nós estamos abaixo dele. Mas, repito, acima de todos. Está escrito em Apocalipse 1, verso 6. E ele nos fez reis e sacerdotes. Se ele é Rei dos Reis, nós somos reis. Se ele é sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. Agora, eu vou entrar em algo mais profundo. Captem isto. Se ele é Deus e nós somos filhos de Deus, somos pequenos deuses. Eu diria, deuses amadores. Parece ser forte, mas um filhote de leão não é um leãozinho? Um filhote de peixe não é um peixinho? Ora, um filho de Deus é um pequeno Deus. Agora, eu estou falando conforme as Escrituras. No livro dos Salmos, capítulo 82, no versículo 6, nós encontramos
a seguinte palavra: e eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, verso 7, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Nós vamos para São João, capítulo 10. Nós vamos para o versículo 27 a seguir. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e dou-lhes a vida eterna, e elas me seguem, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então está claro a posição de um filho, de uma filha de Deus. São pequenos deuses, não no sentido de sermos adorados, mas de agirmos como Deus age. Mas como agir como Deus age? É simples, crendo em sua palavra. Está escrito em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Alguém poderia até indagar: as coisas para Deus são todas possíveis, e para o homem existem coisas fáceis, difíceis e coisas impossíveis. Como que o homem poderá ser um filho de Deus? Ele poderia, então, encarar as coisas como Deus e fazer com que as coisas para ele também sejam todas possíveis? Claro que sim. Está escrito em Lucas 18, 27. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aí você diria: não falei, pastor? Para Deus, tudo é possível. Para nós, não. Mas, em Marcos
capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse a um homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus não disse algumas coisas são possíveis. Ele disse tudo é possível àquele que crer. Então, através da fé, você pode agir como Deus, não buscando adoração de uma pessoa. Só Deus deve ser adorado, mas encarando as situações como Deus as encararia. Então, este é um privilégio de ser um filho, uma filha de Deus. Além dele ter vida eterna, ele é um vencedor. Ele não se abala com as coisas. Ele descansa através da fé nos braços do Senhor Jesus Cristo. Sim, ele não teme, ele crê, e crendo, ele persevera, crendo, ele tem vitória, crendo, ele jamais é vencido. Pelo contrário, ele é mais do que vencedor, porque Deus lhe dá vitória. Primeira carta aos Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu rogo que o Senhor estenda, Pai, a tua mão para curar os nossos ouvintes, para abençoá-los, para lhes dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.